E aí galera, tudo bem com vocês? E é aqui. Hoje eu vou resumir toda a ideologia Black Pill em apenas 3 pontos bem simples, porque eu recebi comentários em e-mails e até no Instagram, pessoas que não compreenderam muito bem do que se trata essa ideologia. Primeiro, quando uma mulher decide se um cara é digno ao encontro, ela decide isso em cerca de meio segundo. Depois que ela toma essa decisão, fica basicamente quase que impossível você reverter a cabeça dela e gerar atração. O que você consegue fazer é negociar a atração, através de generosidade afetiva, através do dinheiro, através do status ou de outras características de nicho que é interessante para ela. Mas a atração, basicamente, é involuntária e isso acontece em cerca de meio segundo. E por último, todas as mulheres pensam iguais. Sim, isso é uma ideia que eu compartilho. Existe uma mentalidade coletiva e muitas vezes as mulheres tomam decisões baseadas no que outras mulheres pensam, baseado na hierarquia feminina. O que outras mulheres decidem, geralmente uma mulher melhor que ela, vai ser basicamente o que ela irá seguir. Então, se existe uma demanda para caras mais bonitos, pretty boys, praticamente todas as mulheres vão seguir esse padrão. Esses 3 pontos resumem basicamente toda a narrativa Black Pill. Agora vamos dar uma olhada a mais fundo nisso. Bem-vindos de volta, meu nome é Ian. Meu canal fala sobre as mudanças na dinâmica intersexuais e como a aparência vem tomando cada vez mais espaço nessa dinâmica. Dúvida de chegar naquela menina, na loira. Era a mina que eu tava olhando a festa toda. Você viu que música tá tocando? A música da primeira vez. Pela cara acho que vai dar ruim. Tive que pegar até o Insta depois. Então, vamos começar. Então, o primeiro ponto é a ideia de que a mulher decide se um cara vale a pena ou não em menos de meio segundo. Basicamente, isso quer dizer que a decisão dela é totalmente baseada no que ela vê por fora. Um simples olhar, ela já bate o martelo, se sim ou se não. Esse conceito ficou ainda mais forte nos últimos anos com um boom das redes sociais, apps de namoro, Tinder, Instagram, Badoo, OkCupid, Bumble, onde o que conta é a primeira impressão, né? É as fotos. Mas por que os Black Pillers acreditam tanto nisso? Vamos pensar. O que dá pra uma mulher perceber de um cara só de olhar pra ele? Ela vai ver o quão atraente ele é, vai ter uma noção aproximada da altura, do tipo físico, da força, da saúde dele e provavelmente vai adivinhar a idade dele também. Além disso, ela consegue captar coisas como etnia, talvez religião, o idioma que ele fala e até mesmo o humor dele, no momento pela expressão facial das fotos. Ela também vai reparar nas roupas que ele usa, o estilo e se ele parece bem cuidado e higiênico. É muita informação, né? Com tudo isso, dá pra formar uma ideia geral, mas razoavelmente precisa, de como aquela pessoa é, só pela primeira impressão. É a mesma coisa como vemos uma metada de tatuagem com cabelo colorido. Já pensamos basicamente que ela é uma feminista e provavelmente iremos descartar essa pessoa para relacionamento de longo prazo, nichando ela para um cara desse estilo também. E aqui entra um ponto central. Se uma mulher não curtir uma ou mais dessas características que ela captou, não vai ver razão para te considerar uma opção de namoro ou de um date. E como eu disse antes, os apps e as redes sociais como Tinder, Facebook, só facilitaram esse processo de eliminação com base nas primeiras impressões. Agora, o último ponto importante, você já ouviu falar na tal faísca ou clique quando o assunto é atração, né? Quando a gente pensa em faísca, vem aquela ideia de uma conexão instantânea, algo explosivo e energético, a tão falada atração genuína. Então, quando as pessoas falam em um clique na atração, normalmente elas estão falando das primeiras impressões. Em resumo, se rolou uma faísca, geralmente quer dizer que sua aparência bateu de primeira. Agora vamos para o segundo ponto. Você não consegue mudar a cabeça de uma mulher. A gente já falou sobre as primeiras impressões, mas não é só isso que conta, né? Porque com o tempo, você vai descobrindo mais sobre a personalidade da pessoa. O cara pode tentar usar charme, joguinho ou até habilidades de conquista para criar atração. Dinheiro, status, grupos sociais ou os interesses, hobbies, talentos
E se você tem coisas em comum, tudo isso entra na cena de longo prazo. Mas aqui vai um ponto importante. Muita gente acha que se falhar nas primeiras impressões, dá para compensar e salvar a situação depois com essas outras qualidades, como se fosse uma segunda chance. A maioria dessas coisas você até pode melhorar com o tempo, tipo desenvolver seus interesses ou se socializar mais, né? Só que aí vem o erro. É praticamente impossível ganhar o interesse dela só tentando compensar com essas coisas. O que eu estou dizendo é que as duas fases, primeiras impressões e os restos das qualidades, funcionam como dois filtros diferentes. Você precisa passar pelo filtro de 1, a primeira impressão, para conseguir chegar ao filtro 2, personalidade, hobbies, etc. Se você não passar pelo filtro 1, não adianta nada ter todas essas qualidades legais, porque ela nem vai te dar a chance de mostrar. Pensa assim, não adianta nada ser incrível em entrevista de emprego se seu currículo foi jogado fora semanas antes de você ter a chance de sentar na frente do recrutador. Faz sentido? Sua primeira impressão é o currículo. A sua personalidade e jogo são a entrevista. Se não tiver o currículo, não tem entrevista. E por fim, vamos ao terceiro ponto. Por exemplo, se eu estiver falando de mim, é totalmente diferente de algumas mulheres do meu público. Por exemplo, eu sou uma mulher que eu sou empreendedora, eu tenho um certo nível de independência, eu tenho um certo nível financeiro diferenciado. Então eu sou uma mulher que eu vou querer um cara que esteja no mesmo patamar que o meu, ou mais. Ou no mínimo um cara que mostre pra mim que ele tem um olhar lá pra frente, assim como eu tenho esse olhar. Todas as mulheres compartilham a mesma mente. O que isso quer dizer? Basicamente é que a ideia de atração seria objetiva. As mulheres em geral estariam em consenso sobre o que é atraente e o que não é. Mas isso elas não vão falar na frente de vocês. E não vão falar também em redes sociais e ambientes de trabalho. Porque ela pode excluir o beta. Se muitos betas estão ali orbitando ela e ela falar qual é o tipo específico de homem, muitos caras vão desanimar e não vão ficar ali bajulando. E muitas vezes as mulheres gostam. As mulheres em geral estariam em consenso sobre o que é atraente e o que não é. Isso inclui altura, rosto e corpo. Todas teriam mais ou menos a mesma opinião sobre esses fatores. Igualmente nós homens. Nós homens achamos extremamente atraentes as Stacy. Começando pela altura, tem um gráfico que mostra quais alturas as mulheres consideram aceitáveis para ver um cara como potencial parceiro. Nos extremos, dá pra ver que cerca de 90% das mulheres acham que os homens com 1,62 m ou menos não são considerados atraentes. Agora falando em atratividade facial, é bem óbvio que a maioria das mulheres vai classificar esses caras em uma ordem parecida. Claro, pode haver algumas discordâncias. Talvez uma mulher troque a ordem de 2 rostos, mas é quase impossível que elas classifiquem os homens de uma forma completamente aleatória. No fim, faz parte do senso comum que algumas pessoas são mais atraentes do que outras. Por último, olhando para os corpos, nem precisa falar muito, né? Dá pra ver claramente o corpo mais atraente dentre essas 3. Então esses são os 3 pontos. Esse vídeo foi rápido, foi mais para explicar e tirar dúvida de caras que não entendem o conteúdo e acha que isso é uma invenção para entrarmos em depressão e ficar recluso em casa. Esses pontos principais resumem bem a ideologia Black Pill. Claro, isso não é perfeito, nada é, e sempre vão existir exceções. Inclusive eu tenho um vídeo onde eu falo sobre 8 exceções que eu super recomendo você dar uma olhada, vou deixar no link da descrição. E se você se interessa por atratividade facial, sugiro também que considere adquirir meu serviço de análise. Lá eu detalho basicamente quais são seus defeitos e qualidades e acredito que te ajudará. Os preços são acessíveis e muita gente deixa comentários bem satisfatórios sobre esse serviço. Então galera, já deixa o like porque ajuda bastante no algoritmo do YouTube. E se ainda não é inscrito, peço que se inscreva. Valeu pessoal, até a próxima. Considere também adquirir meu e-book de Guia de Looks Max em 10 etapas. Lá eu detalho ainda mais cada ponto e faço uma leve introdução da importância da melhoria da aparência e o efeito halo. Além de ser completamente diferente de tudo que você já viu. E ainda pode ajudar na manutenção do canal. É um valor simbólico de R$15. Caso não tenha interesse, acompanhe minha playlist de Looks Max, que está excelente.